A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos meditar o versículo de número 1 ao versículo de número 25, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor possa nos dar a sabedoria e o discernimento para compreender a palavra do Senhor. Amém? Assim diz o texto sagrado, o Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que ele era grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no ele, porque desde já muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre mim, quem impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém? Amados, a palavra do Senhor, ela nos traz a mensagem de que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Esta frase fala do espalhar de sementes no chão, de modo a crescer algo a partir delas. Os membros da igreja de Jerusalém podem não ter entendido o que estava acontecendo com eles, mas Jesus não deixaria que sua igreja se limitasse a barreiras raciais, culturais ou geográficas. Desde cedo, aqueles cristãos tornaram-se missionários, bem como refugiados. Primeiros esforços para suprir os seguidores de Jesus limitaram-se às agressões físicas e às prisões dos apóstolos. Entretanto, a partir deste momento, a igreja inteira começou a pagar um preço
preço do discipulado. Ainda hoje Deus está edificando a sua igreja e por meio de sua soberania irá direcionar os nossos caminhos. Glória a Deus. Aleluias. E quando a palavra do Senhor nos traz a mensagem também, exceto os apóstolos, o objetivo inicial da grande perseguição era os cristãos judeus, helenistas, representados na pessoa de Estevão. A morte de Estevão forneceu a faísca que acendeu o fogo da perseguição, e Saulo passou a atuar como líder do movimento. Tinha todos os documentos legais que precisava para liderar essa perseguição. Ele tinha autoridade para lançar as pessoas nas prisões. Saulo estava prendendo os cristãos, homens, mulheres, conduzindo aos cárceres. A igreja crescia, amados irmãos, mas se ainda a palavra do Senhor fosse pregada da maneira como era pregada através dos apóstolos, a igreja hoje teria crentes verdadeiros, crentes na presença do Senhor, porque muitos estão fora da presença de Deus por causa de um evangelho falso, e assim a igreja hoje não cresce com qualidade e com quantidade. As duas não andam juntas, porque a palavra de Deus hoje está sendo distorcida e trazendo somente cristãos falsos dentro da igreja, produzindo falsos frutos sem arrependimento, sem ter o convertimento e sem dons do Espírito Santo. Mas retornando à palavra do Senhor, glória a Deus, Filipe foi pregar o evangelho em Samaria, como Jesus tinha comissionado. No primeiro século, judeus e samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, racialmente adeptos de uma falsa religião. Israel, em 722 a.C., Samaria foi habitada por colonos trazidos pelos assírios. Esses colonos se casaram com judeus remanescentes, e os samaritanos eram descendentes nascidos desses casamentos mistos. Os samaritanos rejeitaram todo o Antigo Testamento, com a exceção do Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, reunidos, que se chama atualmente de Pentateuco samaritano. Além disto, eles construíram um templo no Monte Gerizim, que realizava com o templo de Jerusalém, para expressar o seu desdém pelos samaritanos. Os judeus que viajavam para a Galiléia evitaram para passar por Samaria, atravessando o rio Jordão na Pérea. Entretanto, a mensagem de evangelho transcendeu a barreira existente no primeiro século entre os judeus e samaritanos. O Espírito de Deus despertou um companheirismo amoroso nos cristãos, que suplantou todo o ódio racial existente há séculos. A formação da igreja em Samaria indica que não há nenhum espaço para o racismo na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, Gálatas capítulo 3, verso 26 a 28. Pois Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Quando Simão creu, aleluia, na palavra de Deus, embora este homem tenha recebido o batismo, ele ainda tinha um longo caminho até compreender de modo mais claro a doutrina cristã e alcançar o crescimento pessoal. Algumas pessoas acreditam que as palavras de Pedro indicam que a confissão e o batismo de Simão não eram genuínos. A história da igreja dos séculos posteriores associa Simão às heresias e o identifica como um inimigo da fé cristã. As suas ações acabaram por fornecer o léxico da igreja, a expressão simônia alusiva à compra e venda de cargos eclesiásticos. Os apóstolos enviaram Pedro e João. Jesus tinha dado as chaves do reino, aleluias, a Pedro. Mateus capítulo 16, verso 19. Ele era aquele que Deus usaria para abrir portas dos corações dos judeus, dos samaritanos e dos gentios. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pedro e João eram os mensageiros oficiais da igreja de Jerusalém para anunciar aos samaritanos o que tinha acontecido em Pentecostes. Os samaritanos tinham de saber acerca da salvação proveniente dos judeus. Os judeus, por outro lado, tiveram de entender a respeito da salvação que alcançara aos samaritanos. Jesus disse em João 17 que o mundo saberia que ele viera do Pai quando visse a unidade do corpo de Cristo. Sabendo do profundo ódio existente entre judeus e samaritanos,
Deus manifestou-se em ambos para mostrar, aleluias, a eles que estariam unidos como a igreja. A dependência dos samaritanos pela ação dos judeus para receber o dom do Espírito Santo era sinal da cura, ou seja, dos dois povos estavam para se tornar apenas um. Quando Pedro orou depois pelos gentios, eles acreditaram imediatamente e receberam um dom do Espírito Santo sem qualquer imposição de mãos. Isso serviu de sinal para que todos os judeus soubessem que o mesmo dom estava sendo dado também aos gentios. O Espírito Santo era o fator unificador que traria judeus e samaritanos e gentios em um mesmo corpo. Então, lhes impuseram as mãos. Uma prática comum na igreja primitiva, Atos capítulo 13, verso 1 a 3, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Nesse caso, a imposição de mãos está claramente relacionada à oração para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Quando Simão vê que a imposição das mãos era dada ao Espírito Santo, aleluias, o versículo de número 13 indica que Simão era um crente, porém ele confundiu o trabalho de Deus com suas práticas mágicas do passado. O fato de outros terem pago pelos segredos da sua magia motivou Simão a pensar que esse era o melhor modo para aproximar-se de Pedro. Porém, ele logo aprendeu sobre este grave erro que estava cometendo. Vejamos que a palavra do Senhor nos mostra que Simão pensou que pudesse comprar o poder do Espírito Santo, mas Pedro o repreendeu severamente. O único caminho para receber o poder de Deus está em fazer o que Pedro aconselhou Simão a fazer: afastar-se do pecado, pedir perdão a Deus e ser cheio do seu Espírito Santo. Nenhum bem e nenhuma quantia em dinheiro pode comprar a salvação, o perdão dos pecados ou o poder de Deus. Estes são obtidos somente pelo arrependimento e pela fé em Cristo como Salvador. A última vez, aleluia, que seu pai ou amigo o reprovou, você ficou magoado, irado ou defensivo? Aprenda uma lição como Simão e sua reação ao que Pedro lhe disse. Simão exclamou: rogai por mim ao Senhor. Se você for repreendido por um grave erro, saiba que a correção é para seu bem. Admita seu erro, arrepende-se depressa e entre em oração para com o Senhor nosso Deus, aleluias, pedindo perdão de vossos pecados. Amém? Esta foi a palavra de Deus com a missionária Karina. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.